Por que Jesus vai voltar a este mundo? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que ele nos revelou sobre este momento e vamos fortalecer a nossa esperança em sua promessa de inaugurar um novo começo para toda a criação. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Que alegria, estamos iniciando mais uma semana de estudos da Palavra de Deus. E nessa temporada estamos estudando um estudo da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, onde você pode estudar pelo WhatsApp. Você sabe que aqui no programa Escola Bíblica nós temos a oportunidade de estudar a Bíblia através das nossas revistas Esperança, que são distribuídas sem nenhum custo para os nossos telespectadores, ou você pode estudar também através do WhatsApp com a nossa instrutora bíblica virtual nos estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica Digital. E estamos estudando nessa temporada Ensinos de Jesus. É isso mesmo, você pode estudar através do WhatsApp. Muito simples, muito fácil, é só você salvar esse número aí na sua tela. Tá vendo? 12982000062. 12982000062. Salve, escreva estudo, comece a interagir com a Esperança. Ela vai te fazer algumas perguntinhas, você vai respondendo, perguntas simples, se você quer estudar mesmo, né? Aí é a opção A, e aí depois ela te manda a lista de estudos, e aí você escolhe a opção A, que é o estudo dessa temporada, Ensinos de Jesus, e aí você vai interagindo com a Esperança, e as perguntas sempre virão com um texto bíblico. Estou aqui com uma pergunta. Como o ser humano pode alcançar a salvação? 2 referências de texto, aí ele já apresenta o texto, você confere na Bíblia, mas aqui está o texto, e depois vem a opção de respostas, que sempre serão A, B ou C. Muito simples, muito fácil, é só você salvar esse número e escrever aí Estudo para a Esperança, tá bom? Então, estude a Bíblia. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Nessa temporada a gente está estudando Ensinos de Jesus e já trabalhamos os valores do reino, baseados nas bem-aventuranças, os milagres, o plano da salvação. E durante esta semana a gente vai conversar um pouquinho sobre como Jesus anunciou que o fim chegaria, que ele retornaria um dia à terra, a sua partida, a sua deixada, o seu deixar de relacionamento com os discípulos, mas a certeza um dia do seu retorno. E eu quero te convidar. É fascinante, é maravilhoso e a gente vai mergulhar nesta grande promessa, porque em realidade, querido, tudo vai mudar neste mundo quando Jesus voltar. Não há ninguém, nenhuma ação governamental, nenhum poder econômico, nada vai conseguir mudar a realidade deste mundo. É óbvio, a gente tem que sempre procurar os melhores recursos, as melhores formas de viver, mas a dor, o sofrimento, a miséria neste mundo, guerras, isso nunca vai acabar. Ganância, desigualdade social, isso vai acabar quando Jesus voltar. Por isso, nós devemos anunciar, viver, ter os nossos planos, nossos objetivos, mas viver sempre com o nosso olhar na eternidade. Nada neste mundo deve nos dificultar deste olhar da eternidade. Vamos orar e vamos ao estudo da palavra? Senhor, nós estamos juntos para estudar a Bíblia mais uma vez. Nos dê compreensão
nos dê entendimento, nos dê rendição àquilo que a palavra apresenta. Eu clamo por isso, meu Deus. Não é simples, não é fácil, às vezes, nós termos consciência de que tudo que a gente constrói aqui, tudo que a gente conquista aqui, nos traz realizações, mas não nos trará realizações eternas. Não é fácil a gente olhar e ver que somente haverá transformação quando Jesus voltar. Que a gente entenda esta bendita promessa, eu clamo por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos juntos, um privilégio estudar a Bíblia com você. Eu não te perguntei no início do programa, que eu sempre pergunto na segunda-feira, né? Eu espero que você tenha tido um final de semana feliz. Você procurou a igreja, foi com a sua família à igreja no final de semana? Eu sempre lembro que nós aqui na Novo Tempo pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia e sempre convidamos você a procurar a Igreja Adventista. É só você entrar no site encontreumaigreja.com.br e você será bem-vindo. Encontreumaigreja.com.br, você vai descobrir qual é a Igreja Adventista mais perto da sua casa. Chega lá e diga: assisto a Novo Tempo, assisto o programa Escola Bíblica e quero aprender mais da Palavra de Deus. Durante essa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre o que Jesus nos ensinou sobre o seu retorno. Como eu mencionei, a maior promessa que nós podemos encontrar na Bíblia. São João, capítulo 13, até o capítulo 17, registra as últimas conversas de Jesus antes da sua prisão. São João 14 começa com um comando pastoral. Esses são os anúncios do fim, de que o Senhor deixaria, o Senhor morreria e o Senhor um dia ressuscitaria. E ele começa o capítulo 14 com o não se turbe o vosso coração, pois os discípulos estavam abalados, confusos e temerosos exatamente sobre isso. E o capítulo 14, a partir do capítulo 14 até o capítulo 17, a gente vai ver que Jesus prepara um discurso de consolo para os discípulos por causa da sua morte, mas com a certeza da sua ressurreição, e também o Senhor vai falar sobre a vinda do Espírito Santo, que os discípulos não estariam sozinhos. E dentro desse discurso, o Senhor vai falar também da sua vinda. Esta deveria ser uma mensagem de consolo para eles, que em determinado momento estariam separados de Jesus. O Senhor morreria, ressuscitaria, ficaria com eles por mais 40 dias, depois viria o Espírito Santo. Então essa é uma mensagem sobre um consolo necessário para aquele momento e para aquilo que os discípulos passariam. Mas também uma mensagem da certeza de que o Senhor um dia voltaria a esta terra. De alguma forma, todos nós precisamos, diante de uma situação adversa, passarmos ou recebermos mensagens que nos tragam consolo. E é isso que o Senhor nos apresenta em São João capítulo 14. Jesus responde à ansiedade deles com uma promessa, não com explicações detalhadas. A promessa da ressurreição, a promessa do Espírito Santo e a promessa de um dia o Senhor retornar. E eu quero te convidar a ler um capítulo que talvez para você seja um capítulo muito conhecido. Mas como a gente está estudando as longas narrativas dos ensinos de Jesus, eu quero que você entenda isso. Esse discurso é para consolar os discípulos diante daquele momento que eles estavam vivendo. O Senhor vai morrer e depois disso vai acontecer. Vai acontecer uma dispersão entre eles. O Senhor ressuscita, o Senhor fica com eles, mas depois o Senhor sobe ao céu. Então tenta entender esse texto dentro desse contexto. E tem mais, que é importante, que eu já falei aqui algumas vezes. A perspectiva deles, desse Messias, de Jesus Cristo, é que ele fosse o libertador naquele momento. Que
o Senhor colocasse abaixo o Império Romano e estabelecesse o seu reino. E eles não entendiam isso, a possibilidade disso não acontecer. E ele começa, que o coração de vocês não fique angustiado, não se turbe o vosso coração, diz outra tradução. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Eu vou preparar um lugar para vocês. Há muitas moradas, uma grande mansão com muitos quartos, porque um dia nós viveremos juntos. Mas lembra, uma mensagem de consolo e de esperança, até incompreensível para os discípulos. O Senhor vai preparar lugar e vai voltar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Senhor, mas nós não queremos que o Senhor vá. Nós queremos que essa promessa se cumpra aqui, agora, neste momento. Muitas vezes essa é a nossa reação. Nós não queremos ouvir o que Jesus tem para nos dizer. Nós queremos ouvir aquilo que é próprio para nós neste momento. Por isso buscamos incessantemente respostas. E era o que eles desejavam. Mas Jesus nunca vai deixar de dizer o que é para ser dito e como as coisas devem acontecer, independentemente da minha perspectiva ou do que eu espero. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Essa fala de Jesus vai gerar perguntas e mostra que nessas perguntas a incompreensão. Nós não sabemos para onde o Senhor vai, nós não sabemos o que vai acontecer. Então Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou estar junto do Pai, e se vocês querem estar junto um dia, vocês devem estar comigo naquilo que eu ensinei. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês conhecem e têm visto. Queridos, entender o que Jesus ensinou, entender o que Jesus falou, entender o que Jesus viveu, é ter a certeza de que ainda que o trilhar não seja como eu quero, do jeito que eu quero, um dia eu vou alcançar definitivamente. Então, qual deveria ser verdadeiramente o nosso foco na vida? É entender o que Jesus falou, entender o que Jesus ensinou, entender o que Jesus viveu, e isso está revelado na palavra. Por isso eu devo ir à palavra. Vocês estão comigo, vocês me conhecem, se vocês desejam estar no Pai, então vocês devem ter a certeza de que aquilo que eu ensinei é o caminho, porque eu sou o caminho. E agora Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Nós estamos falando daquele Jesus que refletia a imagem do Pai e revelava o amor do Pai por todos. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a você, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu sou a revelação de Deus. Queridos, será que você quer conhecer Deus? Quer entender Deus? Porque você sabe, né? Eu já citei isso aqui. Uma coisa é quem Deus é verdadeiramente. Outra coisa é o que me ensinaram quem Deus é. E outra coisa é o que eu digo quem Deus é. Agora, se eu quero entender um pouquinho de Deus, porque eu vou conseguir entender, porque o Senhor se revela para mim. Se revela de várias formas, da natureza, mas a revelação de Jesus Cristo é a revelação de maior compreensão que eu posso ter de Deus. Então, se eu quero entender um pouquinho de Deus, eu devo olhar para Jesus e como ele vivia e aquilo que ele fazia.
Aí eu vou entender um pouquinho de Deus. E aí eu vou conseguir passar por um processo de mudança e uma visão real. E aí a gente poderia falar muitas coisas aqui sobre como Jesus revelou Deus. Mas eu quero te desafiar. Vá à Bíblia, vá à palavra, leia o que a Bíblia ensina sobre Deus, leia o que os evangelistas colocaram, Mateus, Marcos, Lucas e João, colocaram sobre Deus, colocaram sobre Jesus, que isso vai revelar quem é Deus. E diante dessa compreensão, fica claro para a gente. Perceba, vamos resgatar aqui, para a gente não perder o foco. O Senhor está falando, está trazendo uma mensagem de consolo para eles, diante da separação que aconteceria. E a certeza de que um dia o Senhor voltaria. O maior consolo que a gente pode ter nessa vida é a certeza de que um dia Jesus vai voltar. Porque tudo que a gente vive e o que a gente tem nessa terra, acaba. Tudo. Relacionamentos vão acabar de uma forma ou de outra. Podem acabar, né, ao longo da vida, por uma separação, ideia, divórcio, não é vontade de Deus, mas pode acabar através do descanso de a morte. Isso é inevitável. De onde vem o consolo para uma separação dessa? Da certeza de que um dia o Senhor vai unir, um dia o Senhor vai resgatar. Tudo que vocês pedirem no meu nome, eu vou fazer, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa no meu nome, eu o farei. O Senhor está dizendo que eles deveriam estar ligados a Ele, porque diante do cenário que eles enfrentariam, era somente estando ligado ao Senhor que eles suportariam. E aí eles estariam ligados ao Pai, ligados a Deus. Isso aqui é importante para a gente, porque a nossa natureza está no nosso DNA. Um dia vivemos a eternidade. Não está na nossa natureza o fato de morrermos, de nos separarmos. Isso é contrário. Por isso que é tão dolorida a morte. Por mais explicações filosóficas, religiosas que a gente queira dar, das mais diversas, de ir para um estágio espiritual superior, de um processo de reencarnação, direto para o céu, para o inferno, é dolorido. E nós acreditamos que a morte é um sono e um dia todos vão acordar. Um dia, alguns para terem a vida eterna e outros para a morte eterna. E isso vai acontecer quando? Para aqueles que fizeram a vontade de Deus. Quando o Senhor voltar a esta terra. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É interessante, deixa eu só abrir aqui, que a produção colocou, obrigado Lídia, que esses dois versos foram colocados juntos. Porque, em realidade, o que ele está falando no final do verso, está falando no verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, está ligado àquilo que ele vai fazer, que é, nesta caminhada até o retorno, até que ele voltasse um dia à terra, que ele vai voltar, eles teriam a presença do Espírito Santo. E a melhor forma para a gente traduzir aqui é: se me amarem e guardarem, se vocês me amarem e guardarem, essa ideia, se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e lhes darei outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Isso aqui não está condicionando uma ação divina, porque parece que o homem está conquistando. Não. Isso aqui está mostrando que o resultado da ação do Espírito Santo se dará se eles se entregarem verdadeiramente ao Senhor e amarem verdadeiramente o Senhor e, como resultado disso, guardarem os mandamentos. Aí o Senhor dará um Consolador, um ajudador, um instrutor. Tem várias palavras originais para descrever esse Consolador aqui. Alguém que vai andar do lado, que vai ajudar, que vai ensinar. Ele mostra isso.
na sequência, as ações do Espírito Santo. E eu vou dizer para você agora, o Espírito Santo é uma pessoa, isso vai ser descrito ao longo dos próximos capítulos. Uma pessoa da divindade, um Deus que está conosco. E nós resistiremos até a vinda do Senhor por causa do Espírito Santo. E por isso nós devemos nos entregar e andar no caminho, porque aí o Espírito vai trabalhar na minha mente e vai me guiar. É isso que ele está dizendo. Vamos recordar? Essa é uma mensagem de consolo para um grupo que passaria por decepções, para um grupo que passaria por provas. Essa é uma mensagem de consolo para mim e para você, que passamos por provações, que muitas vezes nos decepcionamos, mas o Senhor diz assim: vocês não estarão sozinhos nessa caminhada, até que eu volte um dia. O Espírito Santo estará com vocês como ajudador, como consolador, como aquele que vai estar do lado, porque vocês não vão ficar órfãos. Esta é uma mensagem de esperança. Por isso que nós cremos na certeza, nós cremos na volta de Jesus e apresentamos isso como uma certeza, porque não tem um outro sentido a vida. Esse é o Espírito da verdade, o Consolador, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês amam e guardam os mandamentos, vocês seguem o caminho, então vocês têm percepção. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês, estará em vocês. Não deixarei que vocês fiquem órfãos, eu voltarei para junto de vocês. Queridos, o Espírito Santo está agindo no coração de todas as pessoas, mas nem todas as pessoas terão percepção, até o dia em que elas se entregarem, aí elas terão percepção. Mas o Espírito, é Ele que está trabalhando. É o Espírito que fez com que você estivesse comigo nesses momentos e não tenha desligado, não tenha saído. Você que talvez está acessando pela primeira vez, está ligando pela primeira vez, é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai te fazer entender a sua condição para que você entregue inteiramente sua vida ao Senhor Jesus e tenha o mesmo olhar que os discípulos precisavam ter, que por maiores que fossem as decepções, um dia Ele voltaria, o Senhor. Porque tudo vai mudar, somente quando Jesus voltar. Esta é a mensagem da palavra. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Provavelmente Jesus pode estar falando aqui de dois aspectos, né? Da sua ressurreição e da segunda vinda. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai e que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. É a bendita promessa da ressurreição e da volta do Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Mais uma vez, ele pode estar falando aqui especificamente da ressurreição. Ou, especificamente, né, a gente pode citar também que ele está falando sobre a segunda vinda, porque o Senhor virá para todos, mas somente aqueles que o amaram e fizeram, que seguiram a sua vontade, por amor, não é por uma conquista, mas por amor, somente esses vão olhar e dizer: esse é o Deus a quem nós aguardávamos. Um outro grupo pedirá que, a linguagem apocalíptica, que os montes e os rochedos caiam sobre eles. Então a volta de Jesus tem sentido de esperança para aquele que vai estar aguardando.
para aquele que não buscou, não haverá nenhum sentido. É isso que o Senhor está dizendo. Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. A certeza, a bendita esperança. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Para João, a palavra é a revelação de Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vai ensinar a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse. É o Espírito Santo que vai guiar o pensamento. Deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo quando eles visualizassem o Senhor descansando, dormindo, sendo crucificado. Vocês ouviram o que eu disse? Eu volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E isso, queridos, disse Jesus, eu falei agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. O Senhor anunciando os seus últimos momentos de dor, de sofrimento, os últimos momentos, a traição. Nós veremos isso na semana que vem. No entanto, eu faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se. Vamos sair daqui. João 14, queridos, nos ajuda a confiar que Jesus vai preparar um lugar e vai voltar para reunir os seus. Enquanto isso, Ele envia o Espírito e Ele dá a paz. A promessa do retorno não deve ser colocada apenas no futuro distante. Ela deve moldar a forma como nós vivemos hoje, agora, no presente. A volta de Cristo deve ser tratada, queridos, como uma boa notícia, não como uma ameaça, não como medo, não. Quando você ouve sobre a volta de Jesus, como você se sente? Essa é a boa notícia para você? Jesus voltará? Ou isso te dá medo? Tenhamos planos e objetivos, mas vivamos essa promessa hoje. Jesus vai voltar. Pai, obrigado por essa mensagem. Que nada neste mundo, nesta vida, nos afastem de desejar um dia viver a eternidade, de um dia ver a terra transformada. Não queremos construir o nosso céu visionário aqui na terra, o nosso pequeno céu, nosso pequeno mundinho, não. Nós queremos anunciar Jesus vai voltar e queremos estar preparados. Nos ajude, Pai, em nome do Salvador. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Amanhã nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre os sinais da volta de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Até amanhã.